Mais uma vez, senhores e senhoras vereadoras e vereadores, pessoal que veio para as galerias, colegas da imprensa, senhor presidente, eu me inscrevi para debater esse PL, principalmente para recorrer sobre uma questão que eu já tenho falado, pelo menos nas últimas 2 semanas. A pressa é inimiga da democracia. A pressa é inimiga da democracia. A pressa sempre será inimiga da democracia. Nós estamos diante de um projeto que poderia ser, ou que deveria ser, um projeto muito bom. Por quê? Porque a Prefeitura tem reclamado muito, muitas vezes com razão, da dificuldade que tem em autuar sujeitos que violam leis urbanísticas. Em autuar, por exemplo, bares ou restaurantes que utilizam do espaço público sem permissão, para autuar, por exemplo, empreendedores da cultura que realizam eventos em espaços públicos ou mesmo em privados em que há uma terceirização, digamos assim, do prejuízo da festa em termos de trânsito, em termos de coleta de lixo. Então, essa é uma questão que deveria sim ter uma legislação que regulamentasse essa questão. A cidade tem normas, a cidade tem regras, e eu não seria jamais contra estabelecer critérios objetivos de fiscais poderem executar multas. Foi isso que eu disse na reunião que fui, uma reunião que foi brilhantemente conduzida pelo vereador Aerto Luna, presidente da CLJ. Todas as emendas que nosso mandato protocolou a esse projeto de lei eram aquelas emendas de redução de danos, já que é um projeto feito nas carreiras, enviado nas carreiras, e que precisou sim ser discutido nas carreiras, a gente fez nas carreiras algumas emendas que poderiam ser observadas, tornando esse projeto não um instrumento de fiscalização da mesma forma da população, mas sim um instrumento que permitisse com que a Prefeitura fizesse o seu papel de fiscalizar e autuar aqueles sujeitos que empreendem, que utilizam muitas vezes de forma irregular o espaço público. Aí, ok. Mas quando você faz isso da forma com que foi feita, qual foi o problema que a gente colocou, inclusive foi levado para a reunião, e aí eu quero fazer uma parte a mim mesmo. Ô Ivan, como é que você faz 7 emendas, como é que seu mandato faz 7 emendas a um projeto de lei e você mesmo assim vai votar contra? Olha, quando eu decidi que eu não iria mais militar nas organizações da sociedade civil e eu ia tentar ocupar uma cadeira aqui nessa casa, eu estava disposto a discutir com meus colegas até o fim tudo que for chegado aqui nessa casa. Então, mesmo eu discordando do projeto, frontalmente, embora acredite que tenha sido uma iniciativa interessante, que poderia ser melhor discutida e poderia render um projeto muito bom para a cidade, eu fui para todas as reuniões que fui chamado. Fui para a reunião especial da CLJ, fui para outra reunião parecida, coloquei emendas, viramos noite trabalhando, porque a gente não vai abrir mão de nenhum dispositivo legal que essa Câmara nos permitir de dialogar sobre os projetos que entram nessa casa. Agora, o fato de propor emendas, mesmo elas tendo sido derrubadas, mesmo a gente tendo sugerido outras questões que foram incorporadas ao texto, que acabaram sendo incorporadas ao texto, não da maneira que a gente queria, mas da maneira que foi possível com que isso aconteça, a gente tem um projeto que ele é uma besteirinha melhor do que ele estava. Mas ele ainda não é um projeto que poderia ter o aval da nossa sociedade. E eu vou dizer por quê. Porque esse projeto, do jeito que ele está sendo colocado hoje aqui nessa casa, ele está igualando uma festa privada, por exemplo, um aniversário, a um empreendimento comercial. Ele está colocando, por exemplo, isso é o que a gente está aprovando, minha gente, é preciso ter consciência do que a gente está aprovando. Ele está dizendo, por exemplo, que eu posso, na minha rua, pode ser uma rua que não passe carro, que eu posso botar 4 cadeiras ou 4 conjuntos de mesa para comemorar um aniversário ou para tomar um café da manhã com os colegas vizinhos de bairro. Mas se eu colocar uma piscina de bolinha ou um pula-pula, eu tenho que pedir autorização da Prefeitura. Na prática, quem anda na periferia do Recife sabe que ruas menos movimentadas costumam ser espontaneamente ocupadas pela população, o que a gente tem que incentivar. Do jeito que a gente está aprovando essa lei hoje, a gente está aprovando essa lei. A gente não está aprovando outra lei, nem como eu falei para o representante da Prefeitura. A gente não está aprovando a ideia da Prefeitura hoje. A gente está aprovando uma lei. Pela lei que a gente está aprovando hoje, se eu colocar um toldo na minha rua, onde não passa nem um carro dia de domingo, eu posso ser multado em R$5.000. Essa é a lei que a gente está aprovando hoje, se a gente votar sim a ela. Esta é a lei que a gente está aprovando hoje. Ô Ivan, mas tem gente que tem um bar e bota um toldo na frente do bar, que ocupa espaço público e atrapalha o trânsito. Tem que ser tratado diferente.
O ente público, o ente corporativo, o ente comercial, ele precisa sim ser tratado diferente do ente pessoal. Pela lei que a gente está aprovando hoje, se você fizer uma festa com mais de 200 pessoas, embora com menos de 1.000, a ideia da gente era suprimir esse artigo. Conseguimos, utilizamos a redução de danos, conseguimos sensibilizar as pessoas que estavam na reunião para ter esse limite de 200. Agora, com mais de 200, se você convidar 250 pessoas para uma festa num terreno que é seu, ou que pertence a uma associação comunitária, e nesta festa privada que seja, você não pedir permissão à prefeitura, não pagar as taxas, um fiscal pode bater na sua porta e cobrar R$5.000. Esta é a lei que nós estamos aprovando hoje. Eu reconheço nas pessoas da prefeitura que vieram dialogar com a gente, a intenção, que era a intenção que está por trás dessa lei. Uma intenção legítima, uma intenção importante, uma intenção que precisa ser louvada. Quem faz evento comercial sem o devido autorização da prefeitura, sem pagar as taxas que deve, precisa sim ser multado. Mas o privado, as famílias, as associações comunitárias, as organizações da sociedade civil que ocupam espaço público, pelo contrário, precisam ser incentivadas a usar o espaço público. Então, essa lei é uma lei que tem uma boa intenção. Essa lei, se a gente tivesse mais tempo para debater, se ela tivesse passado pelo Conselho das Cidades, se ela tivesse passado por uma audiência pública, ela poderia ser uma excelente lei para a cidade. Porque ela coibiria violações de uso irregular de espaço urbano e traria para a prefeitura recursos importantes que poderiam ser utilizados, inclusive, para estimular o uso do espaço público. Então, do jeito que está, do jeito que foi feito nas carreiras, do jeito que chegou nas carreiras, do jeito que foi discutido nas carreiras, embora, e aí eu quero ressaltar, da melhor maneira possível, graças aos esforços da base do governo, especialmente da liderança do governo e do vereador Aerto Luna, presidente da CLJ, mesmo assim, não podemos aprovar hoje esse projeto. Se esse projeto fosse melhor debatido, se voltasse no segundo semestre, passando por audiência pública, por uma discussão mais intensa nas comissões, com o aval do Conselho das Cidades, a gente poderia ter uma outra atitude. Hoje, este projeto, do jeito que está hoje, pela sua urgência, é inimigo da democracia, por isso a gente vai votar não. Mas ouço o vereador Aerto Luna. Vereador, eu não poderia deixar passar a fala de Vossa Excelência para dar um testemunho. Vossa Excelência tem se colocado de forma muito proativa nesta casa, principalmente nas reuniões, com mesmas discussões e discordância do regime, de como os projetos são encaminhados aqui na casa. Vossa Excelência está presente, não só na apresentação de emendas, mas também na própria discussão. E, pontuando esse projeto, essa discussão desse projeto foi uma discussão muito produtiva, muito acalorada, uma discussão onde se colocou todos os pontos onde se poderia discutir para que a gente melhorasse, que a casa melhorasse o projeto. E a participação de Vossa Excelência foi fundamental para a gente corrigir algumas pequenas distorções que tinham. Isso é muito salutar para o processo democrático em que nós vivemos. Mas eu quero dizer que esse projeto, quando se olha ele de forma literária, a gente pensa que é uma coisa ruim para a cidade. A gente pensa que é uma coisa que vai cercear o direito privado. Mas o direito privado, ele tem seus limites, enquanto eu não interfiro também na vida dos outros. Então, tudo é regras. E esse projeto vem para colocar regras na nossa cidade. Né? Então, eu vejo esse projeto como a médio e longo prazo, quando as pessoas se acostumarem com a sua aplicação, no início, sim, vai ter uma rejeição e vai ter um falso entendimento. Mas a médio e longo prazo, esse projeto, no meu entendimento, ele vai ser muito bom para a cidade do Recife. Muito obrigado e parabéns, vereador, pela postura. Muito obrigado pela parte, vereador Aerto. Eu quero fazer esse relato aqui no plenário, porque já fiz na Comissão de Legislação e Justiça. Nas reuniões de comissão, via de regra, a sociedade civil, que é incentivada, que a gente quer que venha cada vez mais para observar as comissões, ela não tem oficialmente o direito à fala. Mas ela é incentivada a vir, nosso mandato tem incentivado todo mundo a vir. Mas o presidente Aerto Luna, da CLJ, tem feito questão de as pessoas, as entidades, todo mundo que pediu a fala nas reuniões, que deram origem a esses pareceres, foi ouvido e foi ouvida. Mesmo quando não era de acordo da base do governo, mesmo quando era de acordo com o próprio presidente,
ele sempre fez questão, todas as ocasiões, de conceder o direito à voz às pessoas que compareceram. Isso só diz duas coisas. Primeiro, do sentido democrático do vereador Ayrton Luna, mas mais do que tudo, da importância que é a sociedade civil participar não só daqui das galerias, não só das nossas sessões, mas também das reuniões das comissões. As reuniões das comissões são fundamentais para que a sociedade civil organizada exerça seu papel de controle social. É nas comissões que a gente discute o texto, minuciosamente, dos projetos de lei. É nas comissões que a gente tem a compreensão de como é que isso vai chegar mais ou menos no plenário. E por isso, mais uma vez, eu faço questão de usar um pouquinho mais do meu tempo para rechaçar a forma com que esses projetos vierem. Porque as comissões se esforçaram, eu tenho visto as comissões se esforçando para fazer reuniões de qualquer jeito. E não é assim que um projeto importante como esse deveria passar. Com um pouco mais de tempo, vocês da base do governo poderiam ter me visto subir aqui nessa mesma tribuna para elogiar e defender um projeto da prefeitura. Eu teria feito isso, se tivesse vindo um projeto que trata os iguais e que trata os diferentes. Agora, eu não posso, enquanto representante da população, conceder um voto sabendo que esta lei que a gente está aprovando hoje, amanhã pode ser usada contra uma família, amanhã pode ser utilizada contra a associação de bairro. Pode. Eu sei que pode não ter sido a intenção dos dirigentes da prefeitura, dos gestores da prefeitura, quando trouxeram esse projeto para cá, mas ele pode sim ser interpretado dessa maneira. Isso é o que está escrito, isso é o que a gente vai votar. Está escrito aqui que barracas, trailers, food trucks similares, se tiverem colocados em via pública, pagam multa de R$5.000. Agora, compreenda, barraca, o que é uma barraca? Se eu fizer uma reunião de vizinhos na Associação por Amor às Graças, que se reúne pelo menos uma vez por mês, para tomar café da manhã na rua, e às vezes tem um toldo, e às vezes a gente consegue botar um brinquedinho, e a gente não pedir autorização da prefeitura para um evento que às vezes é organizado de um dia para o outro, nós estamos na associação sujeitos, sim, a levar uma multa de R$5.000. E nós não podemos deixar isso passar. Se um grupo de evangélicos, de representantes de igrejas evangélicas, que tem muito costume de fazer isso, irmã Emê, a gente tem visto nas cidades, as pessoas pregando, as pessoas botando cadeiras na calçada e falando da palavra daquele Deus que eles escolheram e elas escolheram para louvar, se aquilo tiver numa calçada 20 pessoas, 50 pessoas, uma pessoa falando ao microfone num som, e isso não tiver sido devidamente pedido a autorização da prefeitura, aquele grupo de religiosos está submetido a uma multa. Um fiscal pode chegar lá e meter uma multa em cima de vocês. Então, a gente vive num período da nossa história em que o poder público precisa urgentemente incentivar a ocupação de espaço público. Quando tem gente no espaço público, tem menos violência. Quando tem gente no espaço público, a rua está mais segura, tem mais convívio social. Quando tem gente no espaço público, a gente vive numa cidade melhor. E a gente não pode aprovar uma lei que, embora bem intencionada, eu faço questão de dizer isso, que embora bem intencionada, porque pretende, na visão daquelas pessoas que a escreveram, pretende avançar sobre a regulamentação, inclusive multas, sobre entes comerciais que utilizam espaço público de forma privada. Isso eu compreendi. Mas eu não posso dar meu voto positivo e rogo aos vereadores e vereadoras que estão aqui que não votem a favor desse projeto, porque ele pode sim vir contra muita gente que hoje gosta de usar o espaço público, usa o espaço público, ocupa o espaço público e deveria continuar utilizando o espaço público. Vereador Domingo, que é uma parte, eu vi o senhor de frente de costa e não entendi. Não, mas perdão, tempo, excelência. Pronto, só para contemplar uma sugestão do meu querido vereador Carlos Guedes, da outra vez ele disse que eu esqueci o Fora Temer. Então agora, Fora Temer e direta já, vamos votar contra esse projeto de lei a favor da cidade.